Super FC recebe hoje Bruno Pivetti, técnico do Tombense, adversário do Cruzeiro amanhã às 7h, jogo no Mineirão. Pivetti tem só, gente, 38 anos. Foi campeão do interior e da Recopa Mineira, você vai se lembrar, a gente transmitiu aqui no estadual em 2021 pelo Tombense. Passou por CSA, Vila Nova de Nova Lima e Goiás antes de retornar à Zona da Mata em maio. O time estava na zona de rebaixamento em 13 rodadas, briga pelo acesso e está na 5ª posição. Boa tarde, Bruno. Obrigada por atender ao nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite feito. Sempre que preciso, eu estou aqui à disposição e é sempre um prazer atendê-los. Que bom. Conta pra gente, como é que foi isso? Porque você veio na substituição, também se lá embaixo, né? O pessoal cobrando demais da equipe. Quando você tá numa situação de Série B e tem uma possibilidade, obviamente a cobrança é maior ainda. Como é que foi dar essa reviravolta no time e conseguir chegar brigando pelas primeiras posições? Dizer que é um orgulho pra gente. A gente já tá pensando, quem sabe 4 anos que vem na Série A, Bruno. Obrigado pelas felicitações. Realmente foi um trabalho árduo, mas que com o auxílio e o mérito dos jogadores de terem compreendido bem a importância da nossa coletividade, de incorporarem a nossa ideia de jogo, defendê-la até o fim, nós conseguimos fazer boas partidas e dar esse salto na tabela. O que facilitou muito o nosso trabalho foi o fato de eu ter tido uma passagem vitoriosa aqui o ano passado. Muitos jogadores são remanescentes dessa boa campanha que nós fizemos no primeiro semestre de 2021. E isso facilitou para a aquisição das ideias que nós colocamos em campo. O time conseguiu adquirir um bom nível de competitividade. E nós trabalhamos com muita humildade, jogo a jogo, procurando não olhar a tabela, justamente para a gente dar e focar no nosso melhor a cada jogo, para que aí sim, no final do campeonato, a gente consiga balancear aquilo que foi positivo, aquilo que foi menos positivo e contemplar o lugar que a equipe ficará na tabela. Ô Bruno, boa tarde, Pedro Abílio falando com você. Queria saber sobre as mudanças, né, na perspectiva de estrutura, o que é que você já conseguiu observar? Você no ano passado trabalhou num time de Série C e esse ano está trabalhando numa equipe de Série B de Campeonato Brasileiro. Está o Tombense jogando em Moriaé, num estádio diferente. Queria que você falasse sobre a estrutura e a logística do Tombense neste ano diferente de Série B, de 2ª Divisão Nacional, para esse time que é tão querido aqui em Minas. Então, a diretoria não está medindo esforços para se adaptar da melhor maneira possível na disputa de um campeonato tão difícil como é a Série B, mas realmente nós temos a questão logística como um agente dificultador. Nós nunca procuramos aqui arrumar desculpas, né? Pelo contrário, nós procuramos observar o fato, e o fato é que nós temos essa dificuldade, principalmente pela localização da cidade, pelo aeroporto que nós utilizamos estar tão longe, né, da cidade. Toda vez que nós vamos jogar fora, nós enfrentamos aí uma viagem de 7 horas até o Rio de Janeiro, para aí sim pegar o voo e partir para o nosso destino. E depois a volta é a mesma coisa, né? Nós chegamos no Rio e enfrentamos aí uma viagem de 7, 8 horas para Tombos. Isso dificulta porque nós temos o desgaste normal das viagens, né, acumulado ao desgaste da competição. Às vezes perdemos alguns dias de treino porque temos que sair sempre chegar, né, 2 dias antes das partidas no jogo fora de casa, e às vezes gastamos um dia inteiro só viajando. Então temos tido menos oportunidade de treinar do que as outras equipes, né, que têm uma facilidade logística maior. Mas nós estamos aqui para achar as devidas soluções, fazer todo o possível para minimizar essas dificuldades, para que a equipe sempre tenha ali o máximo nível de competitividade possível. Ô Bruno, a gente sabe as dificuldades de uma disputa de Série B, acho que a gente tem um exemplo muito claro aqui em Minas, né, de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, tá amargando o seu 3º ano na competição, hoje líder, né, as possibilidades de retorno à elite do futebol brasileiro são enormes, e o Cruzeiro meio que apresentou uma receita que acho que tem feito a diferença na Série B, ou já fazia algum tempo, e talvez a gente tenha observado mais em relação ao Cruzeiro, que é apostar muito mais no coletivo
coletivo do que naquele individual, né? No jogador que pode fazer a diferença, que tem uma característica de ser muito mais técnico. Você acha que passa por isso aí hoje o Tombense, e por isso o papel do Tombense nesse momento é muito grande, né? Porque o Cruzeiro, só nesse ano que ele conseguiu chegar entre os primeiros. E o Tombense já tá ali, ó, na 5ª posição, né? Gravitando entre os 4 primeiros. Você acha que isso pode ser um segredo de Série B mesmo? Eu acredito que não só para a Série B, mas no futebol de alto nível em todo o mundo. Hoje em dia se privilegia muito, principalmente no alto rendimento, a coletividade. E as individualidades vão surgir a partir disso. É claro que nós precisamos do talento, é óbvio que o talento no futebol é um imperativo de rendimento e de sucesso futebolístico, mas nós precisamos ali de um coletivo para justamente oferecer o suporte para o talento aparecer. A partir do momento que nós colocamos o coletivo em cima só de uma individualidade, eu acredito que a dinâmica fique deturpada, porque se essa individualidade não resolver naquele dia, nós não temos um sistema para abarcar a não resolução desse talento. Então, é por isso que o futebol eu encaro como uma micro-sociedade em que todos têm que trabalhar e se dedicar ao todo para que aí sim o produto disso retorne para todos proporcionalmente. Eu acredito muito nisso. O Cruzeiro é um exemplo de uma coletividade muito forte e acredito ser esse o segredo um dos segredos do sucesso do Cruzeiro até aqui, como é também o do Tombense. Ô Bruno, a gente está conversando, né, com o Bruno Pivetti, técnico do Tombense. Amanhã encara o Cruzeiro 7h no Mineirão, e é sobre esse jogo que eu gostaria de falar com você, Bruno, depois da última rodada, né, da vitória contra o Sampaio. Você tem aí de volta algumas peças, né, no time, como por exemplo o Joseph, né, já atuou por várias posições. Tem essa possibilidade do Keké, o Everton Galdino, aqui a gente está tendo uma expectativa, né, de ver como seria o Keké contra o Cruzeiro. Não deu certo, né, essa investida do ano passado. O que é que a gente pode esperar do Tombense em termos de postura, do time que segurou o Cruzeiro no primeiro turno, claro que antes da sua chegada, mas para esse jogo de amanhã com casa cheia a favor do Cruzeiro no Mineirão, né? Nós somos conscientes que vamos enfrentar uma grande equipe, mas o nosso refúgio sempre é a nossa coletividade, o nosso nível de organização tática, a entrega dos jogadores. Precisaremos de um nível de intensidade e concentração muito alta, devido a todos esses fatores que você expôs. Jogaremos contra uma grande equipe, diante da sua torcida. Isso pode fazer a diferença, obviamente, é uma vantagem competitiva, mas a gente está aqui para competir, para colocar as nossas ideias em prática, render o melhor possível e visualizar no final qual vai ser o resultado da partida. Agora, ô Bruno, deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Pesolano já admitiu que o Cruzeiro teve uma queda nesses últimos jogos, né? Obviamente a liderança, uma distância muito grande, enfim, ele teve uma queda, e aí é física e o calendário e tudo mais que envolve uma equipe que trabalha muito nessa questão que você falou do coletivo. Como se aproveita quando um time começa a sentir isso? Na verdade, o nosso foco essencial é na nossa equipe, é no nosso modelo de jogo, é fazer evoluir as nossas ideias de jogo a jogo, investir muito e oferecer as melhores condições para que os jogadores tenham a devida intensidade. Eu sou um estudioso do futebol, estudo muito os adversários, mas é muito mais um sentido estratégico de detectar uma certa vulnerabilidade no adversário e saber como que dentro das nossas ideias a gente pode atacar esse eventual ponto fraco e também o inverso, né? Saber as características positivas do adversário e como que dentro das nossas ideias a gente pode neutralizar essas características, porque nós não podemos nos adaptar completamente ao adversário ou ao contexto do adversário, porque é algo que nós não controlamos. Então o nosso foco total é fazer um jogo ainda melhor do que aquele que nós fizemos contra o Sampaio Corrêa, continuar fazendo a equipe evoluir e no final termos um rendimento satisfatório, uma evolução tática da equipe, porque assim a gente se aproxima ao resultado sempre que a gente pretende. Bruno Pivetti, técnico do Tombense. Amanhã tem Cruzeiro e Tombense no show de esporte da Rádio Super, 7h. Quero te agradecer pela participação, pela presença aqui no Super FC. É que tá a programação do Tombense aí pra vinda pra Belo Horizonte, hein, Bruno?
Eu que agradeço, na verdade nós chegamos ontem em BH, depois de uma viagem de 8, 9 horas, um voo rasteiro. Conseguimos descansar bem à noite, agora vamos executar o último treinamento antes da partida e depois descansar da melhor maneira possível para realizar uma grande partida amanhã. Mineirão lotado, hein? É isso, é esse tipo de jogo que nós que trabalhamos no futebol sempre sonhamos em participar, né? Seja como jogador ou como membro do staff técnico, são esses os grandes motivos da gente ter se tornado um profissional do futebol.